Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a este Prediction Broadband Summit, organizado pela PDC. Queria dar as boas-vindas a todos e, em particular, aos nossos convidados, ao coordenador do Plano Tecnológico e da Estratégia de Lisboa, professor Carlos Zorrinho, que tem sido um parceiro imprescindível da PDC neste trabalho, ao gestor do programa Compete, no âmbito do CREN, Dr. Nelson de Sousa, e à Deloitte, que é nosso parceiro neste projeto e seu principal patrocinador. Vamos estar aqui durante um dia e meio para falar do futuro e da forma como este setor o está a preparar em colaboração com o setor público. Hoje é sobretudo um dia a falar daquilo que será o futuro próximo. A Deloitte faz um exercício a nível mundial de pensar o que é que são as perspectivas de curto prazo para o setor das telecomunicações, mídia e tecnologias de informação, e numa colaboração que muito nos honra, desenvolveu um projeto idêntico, mas focalizado no mercado português. Foi um trabalho desenvolvido com a colaboração de dezenas de profissionais do setor, de dezenas de empresas, e que nos vai ser apresentado aqui hoje, num momento particularmente interessante e importante. Portugal tem sido marcado nas últimas semanas por discussões acerca da formatação dos próprios mercados dos mídia e das telecomunicações. Eu não sei se isso estava nas previsões da Deloitte, mas seguramente há muita coisa a mexer no ramo dos mídia, das tecnologias de informação, das telecomunicações, e aquilo que nos vai ser trazido aqui pela Deloitte é uma reflexão interessantíssima que nos perspectiva ver aquilo que está a acontecer e quais são as perspectivas de desenvolvimento no curto prazo, já com o horizonte do próximo ano. Amanhã de manhã arrancamos com a professora Carlota Pérez. A professora Carlota Pérez não é nenhum guru de gestão, nem é uma pessoa muito conhecida, é uma professora de Cambridge e de Tallinn, e vem-nos aqui falar daquilo que é a relação entre infraestruturas e o processo de desenvolvimento. A professora Carlota Pérez publicou um livro muito interessante sobre este tema, e na altura em que o livro foi publicado, o livro não teve o impacto, porventura, que merecia. E esse livro analisa todas as revoluções que aconteceram e as vagas de inovação tecnológica que aconteceram desde a Revolução Industrial. O processo de desenvolvimento é um processo relativamente curto, em termos da história da humanidade, cerca de 240 anos, e a Revolução Industrial, que nasceu na Inglaterra, nós sabemos, ainda no século XVIII, e o que é que isso implicou de destruição criativa, a crise que se sucedeu na sequência dessa destruição criativa e depois o alargamento dos benefícios dessa inovação tecnológica, que foi sobretudo a mecanização do têxtil, etc., a partir da Inglaterra, e os benefícios que isso gerou para toda a sociedade. E depois analisou as outras 4 revoluções subsequentes e encontrou o mesmo padrão. A segunda revolução, que também se dá na Inglaterra e depois na Europa e nos Estados Unidos, e que é marcado por esta primeira viagem do comboio, na altura chamado quase viatura diabólica, entre Liverpool e Manchester, portanto a idade do caminho de ferro e a idade do vapor, e também que deu origem a um ciclo de destruição criativa em que se desaprende o antigo, se aprende o novo, e em que normalmente há uma crise e depois o alargamento dos benefícios também a toda a sociedade. Uma terceira vaga do aço, da engenharia pesada, da eletricidade, que teve origem sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha, e que digamos, o seu momento simbólico, já no século XIX, é a abertura da primeira grande siderurgia na Pensilvânia, em Pittsburgh. A quarta revolução, a revolução do petróleo, a utilização do petróleo, a idade do automóvel, a produção em massa, que vem possibilitar a criação da sociedade de consumo em que nós vivemos e que tem sobretudo como origem os Estados Unidos e depois se desenvolve por toda a Europa, em primeiro lugar na Alemanha e depois por toda a Europa, e que o seu momento simbólico é o apogeu de Detroit como capital da indústria automóvel mundial. Vemos hoje como essa situação foi completamente, quase diria, revertida. E depois houve uma bela tarde em Santa Clara, na Califórnia, em Silicon Valley,
que uma empresa criada por professores de Stanford criou o primeiro microprocessador. Estamos em 1971 e isso dá origem à revolução das tecnologias de informação e comunicação que nos traz aqui hoje. Nasce na América e depois desenvolve-se por todo o mundo. A professora Carlota Pérez o que vai aqui falar é pôr esta crise que estamos a viver num contexto histórico. O capitalismo é em si mesmo um sistema instável, implica inovação. A inovação traz consigo o germen da destruição criativa, a substituição do velho pelo novo, a criação de novas indústrias que vêm substituir indústrias menos competitivas e normalmente desemboca numa crise. Essa crise pode ou não dar origem a um período de crescimento, prosperidade e alargamento dos benefícios a toda a sociedade. Nós estamos num momento de viragem, estamos na crise e a crise pode, de facto, ser uma grande oportunidade e é sobre isso e com o conhecimento que lhe vem do passado que ela nos vai falar daquilo que pode ser o futuro e das condições que é necessário para que, de facto, a crise se possa transformar numa grande oportunidade de crescimento. E vai, sobretudo, dizer que isso significa novas infraestruturas. A forma da infraestrutura é a forma do futuro, mas isso significa também novos estilos de vida, porque para que as pessoas tomem partido das infraestruturas têm que ter modelos de valores e aspiracionais claramente diferentes. A intervenção da professora Carlota Pérez, que fez este trabalho, digamos assim, no domínio da história da economia, vai ser comentado também por um historiador português, José Pacheco Pereira. Segue-se a apresentação de um estudo que foi desenvolvido e está a ser desenvolvido pela APDC com a colaboração da Boston Consulting Group, aqui representado pelo seu partner ibérico Luís Gravito, e que é para tentarmos perceber qual é o valor económico e social da banda larga nova geração, digamos assim, das redes nova geração. Portugal vai ter, mais rápido que outros países, grande parte dos seus centros urbanos com fibra óptica e com outras tecnologias de banda larga de alta velocidade. Quais são os tipos de serviços que se podem criar para capturar o valor económico e, sobretudo, o valor social que isso pode trazer? Portanto, este estudo identifica o impacto das redes de nova geração, quantifica, sugere uma série de prioridades em relação a serviços que podem ser criados e faz um apelo à mobilização dos principais envolvidos, quer as empresas, quer também o setor público. Como os estudos só por si não transformam a realidade, as pessoas transformam a realidade, a APDC tem vindo a trabalhar como plataforma de colaboração entre público e privado e, nesse sentido, foram criados um conjunto de grupos de trabalho abertos, colaborativos, entre diversas empresas, mais de 20 empresas e mais de 8 departamentos de setor público, para pensar novos serviços, inovação radical, serviços que não existem e que passam a ser possíveis de ser concretizados graças à existência de redes de nova geração acessíveis a toda a população. Serviços na área da saúde e assistência social, incluindo toda a componente de serviços para pessoas mais séniores, serviços na área de segurança e justiça, na área da educação, na área da distribuição de serviços públicos, mobilidade, logística, comércio de retalho, turismo, mídia, entretenimento e cultura. O que foi feito durante estas últimas semanas destas empresas e estes departamentos de administração pública aprenderam em conjunto, desenvolveram provas de conceito e vão apresentá-las aqui amanhã, num primeiro momento para promover esta interação que nos parece muito importante. O estudo ficará concluído depois do verão, é aberto e procura ser uma forma não só de quantificar os benefícios sociais de banda larga, mas também de ajudar a que eles se concretizem. Para quê? Para que as empresas portuguesas possam criar novos serviços, testá-los em Portugal e vendê-los para o mundo. Nesse sentido, foi criado com o apoio do CREN, na sequência de um protocolo que assinamos com o Governo, com o Ministério das Obras Públicas, 2 sistemas de incentivos que vão aqui ser mencionados pelo gestor do programa Compete, Dr. Nelson de Sousa, os quais propiciam financiamento, quer para as empresas, quer para a administração pública, para a prototipagem destes novos serviços. E tem sido
realizado nas últimas semanas o roadshow pelo país, com a colaboração da APDC e beneficiando da inesgotável energia aqui do nosso amigo Graça Bal, para mobilizar as pequenas e médias empresas e a administração pública para este desafio. Portanto, amanhã está aqui a sequência daquilo que são as provas de conceito que vão ser mostradas, vão ser discutidas com responsáveis políticos, nacionais e, em alguns casos, também da União Europeia. Portanto, às 11h30, mobilidade de serviços públicos, segurança e emergência logo a seguir, turismo, cultura e lazer, aprender e educar em banda larga, e depois saúde e aging, com a participação não só das empresas que desenvolveram este projeto e estas provas de conceito, mas também com o responsável da União Europeia pela área de aging e com a diretora do Centro de Telemedicina da Escócia. Portanto, bem-vindos a esta plataforma de encontro, que são estes dia e meio de trabalho. Ele serve para que as pessoas falem umas com as outras, criem parcerias e façam avançar. Na prática, se concretiza o tal valor económico e social das redes de nova geração, na certeza que, estando nós num turning point, usando a expressão da professora Carlota Pérez, a forma do futuro vai ser um pouco aquilo que todos quisermos fazer em conjunto. Muito obrigado e bons trabalhos para hoje e para amanhã.